esse é o texto de Allan Kardec, fazendo uma explicação sobre esse trecho da Epístola de João. Como se vê, Kardec nesse texto ele desenvolve o conceito, retirando do próprio texto bíblico uma passagem que serve de fundamentação para a ideia de que a ilusão em torno das coisas sagradas, e aqui eu repito aquilo que a gente falou semana passada, a ilusão deliberada, a ilusão premeditada, porque o missionário e até o tarefeiro sincero, ele pode se iludir, ele pode se enganar. Nós falamos isso repetidamente na semana passada. Mas aqui estamos diante de um fenômeno, seja no mundo encarnado, seja no mundo espiritual, deliberado de enganar o outro. A tentativa de seduzir, no sentido mais amplo da palavra, de ludibriar, de explorar o outro conscientemente. É isso que caracteriza o tema do falso profeta, do falso Cristo, né? Ou seja, aquela pessoa que não tem envolvimento sincero, moralmente falando, com a doutrina que abraça. Que da doutrina só tem a capa, só tem a aparência. É essa a ideia, né? Como nós falamos semana passada, a característica do falso profeta encarnado não é necessariamente desviar-se da missão. Até pessoas bem intencionadas podem se iludir, se enganar. Até os grandes homens se enganaram em algum momento, né? Os missionários tiveram oscilações e tiveram quedas, tiveram momentos inclusive de vacilações, né? Falamos isso também semana passada. Moralmente falando, a criatura pode periclitar de maneira sincera, ou até se perder moralmente, sem necessariamente estar configurado nesse perfil. Eu citei o exemplo de Judas, por exemplo, que era sincero. Muita gente não sabe, mas Judas não foi beijar Jesus naquele beijo famoso, contente que estava pegando e traindo o mestre, né? Pelo contrário, né? Ali ele achava que estava amando o amigo por quem ele idolatrava, né? A quem ele idolatrava. Só que ele tinha uma estratégia, né? E achava que ia dar tudo certo e que depois Jesus ia sair ileso. Essa era a ideia, né? Então ele foi beijar Jesus para sinalizar ao exército, né, que estava com ele, mas era uma forma de dizer: ó Senhor, fica tranquilo que vai dar tudo certo. Era essa a ideia. Não era um beijo de má fé, né? Um cumprimento de má fé, né? E Jesus bota ele para pensar: trai o filho do homem com beijo, né? Essa era a ideia. Mas, então, o falso profeta, do ponto de vista do encarnado, né? E aqui a gente vai elastecer o conceito para o texto de Kardec para falar sobre o mundo espiritual, sobre o mundo dos desencarnados, não necessariamente está apenas restrito essa dissociação entre teoria e prática, né? O indivíduo que ensina, que tenta, mas não vivencia completamente. Embora todo falso profeta, como nós falamos, tem uma característica moral inadequada. Por isso que Kardec vai dizer: se reconhece pela característica moral. Nem toda pessoa que tem imperfeições morais necessariamente é um falso profeta, mas todo falso profeta está desviado moralmente da sua função. Mas a questão aqui é a deliberação consciente de iludir o outro, de explorar o outro através da experiência religiosa, no caso dos profetas da religião, né, da experiência do sagrado. Joana de Ângeles tem uma mensagem, se não me falha a memória, no livro Dimensões da Verdade, se não me falha a memória, porque eu já li há muito tempo, que ela comenta uma coisa que nunca me esqueci, há muitos anos eu li essa mensagem, que é o seguinte: ela diz que é no mundo espiritual inferior, isso é, no mundo espiritual que predomina a ignorância, há criaturas tão voltadas para atrapalhar o progresso, porque são criaturas revoltadas, são criaturas que têm despeito daquelas pessoas que evoluem, que crescem. Não tem isso aqui no mundo material? Tem no mundo espiritual também. O mundo espiritual é o reflexo do mundo material, ou melhor dizendo, o contrário. O mundo material é o reflexo do que existe no mundo espiritual. Pessoas incomodadas, pessoas despeitadas,
pessoas ressentidas, há também espíritos assim, que querem atrapalhar o progresso. E diz Joana de Ângeles que há determinadas regiões que esses espíritos ficam investindo contra qualquer movimento humano, ou qualquer pessoa humana, ou qualquer organização humana, doutrinária, filosófica, religiosa, que é um meio de progresso, que está iluminando pessoas, que está iluminando consciências. E traz uma informação interessante, uma informação muito interessante. Ela vai dizer o seguinte, que alguns desses espíritos são muito inteligentes, são muito capazes, são espíritos que dominam a fluidoterapia, as técnicas fluidoterápicas, porque não nos enganemos, a fluidoterapia é neutra. A direção que a gente dá para o bem ou para o mal é que vai ter o resultado. Há espíritos que foram técnicos na hipnose, na fluidoterapia. Quem leu Diálogo com a Sombra sabe do que eu estou falando. Hermínio de Miranda tem um capítulo específico para esse tipo de espírito, que foi no mundo dedicado à arte da bruxaria, da feitiçaria, das chamadas artes mágicas, da tradição esotérica. Esses espíritos dominando essas técnicas, esses conhecimentos, inclusive nesse movimento, programam reencarnações. E encaminham alguns dos seus asseclas para a reencarnação, dedicados a, no mundo físico, atrapalhar determinados movimentos. Atrapalhar determinadas propostas. Em qualquer área. Então, essa é uma informação interessante, mas ela continua dizendo assim: o que eles não sabem é que eles programam a reencarnação, achando que estão sob o poder e no controle de tudo, e aquilo está sendo permitido pela espiritualidade maior. Porque sem o saberem, eles estão sendo agentes do progresso, encaminhando esses espíritos que, ignorantes, mergulhando na matéria, ao contato com o corpo e com as experiências do mundo, vão diminuindo as vibrações pesadas que ainda carregam e vão amadurecendo com as experiências da vida material, mesmo no equívoco. E aqueles que ficam manipulando eles no mundo físico, uma hora serão tragados também pela reencarnação. É a necessidade. Então, quando a gente vê grupamentos humanos, criaturas humanas, até nas religiões que a gente conhece, que estão aí, líderes religiosos, que estão... Eu não vou citar nomes, é claro, cada um é que sabe, ou cada um que avalie, mas que estão claramente manipulando pessoas. Eu não estou falando mal da religião. Eu estou falando da postura de determinados líderes, ludibriando criaturas, seduzindo-as, a troco de acumular um patrimônio milionário. A gente tem pessoas assim. Ao longo, em qualquer área, inclusive, das tradições cristãs no Ocidente ao budismo no Oriente, porque também tem corrupção lá. A Igreja Católica Romana, o Papa Francisco não desmascarou alguns aí, tentando fazer uma limpeza na igreja? Pessoas corruptas, que desviavam, inclusive, verbas da tradição, da instituição católica para paraísos fiscais. Não é diferente do poder público de determinados países. Não aqui no Brasil, que isso não tem aqui. Só em outros países. Mas são criaturas que reencarnam no seio desses movimentos para corromper as coisas mais sagradas. Anos depois, em 2005, se não me falha a memória, vocês podem até procurar na internet, tem um seminário de Divaldo Franco chamado Tormentos da Obsessão, baseado no livro homônimo de Manuel Filomeno de Miranda, leva o mesmo título, que ele comenta essa passagem do livro. Alguém faz uma pergunta, ele comenta essa passagem do livro Dimensões da Verdade, e ele vai dizer o seguinte, que ele, ao longo da vida, tem encontrado algumas dessas criaturas no movimento espírita. No movimento espírita. Presidentes de centro, dirigentes de grupo, palestrantes, coitados palestrantes, criaturas que estão aí exercendo a mediunidade, mas que não têm envolvimento emocional nenhum. E ele disse, Divaldo disse que ao longo dos anos aprendeu a reconhecer, às vezes no olhar,
no brilho dos olhos. Eu não tenho essa sensibilidade, nem de Divaldo Franco, nem de Pietro Baldi, que falava a mesma coisa dentro do movimento católico. Pietro Baldi tem uma declaração muito parecida, que ele pedia a Deus menos sensibilidade paranormal. Porque ele ficava constrangido, ele olhava a persona na máscara e aquilo que estava atrás da máscara. Ele disse, meu Deus, como é horrível isso, não queria nem perceber nada disso. Mas às vezes me passa a impressão de algumas pessoas no movimento espírita estarem nessa onda, sendo tragados por essa onda, encarnados, manipulados por esses. Porque, como diz Kardec no texto, o mais perigoso não é o enganador no mundo físico, é o enganador que está invisível aos olhos. Como diz um obsessor certa vez para mim, o espírito falava isso em mediúnica. Vocês dormem, vocês comem, vocês descansam, eu tenho 24 horas. 24 horas para ficar esperando a hora de atacar você. Então, eu levo vantagem, não levo? Eu disse, levo, sim senhor. Eu tenho maior possibilidade, maior acesso, não é? É, sim senhor. Ele era meu patrão, eu tinha que responder sim senhor para ele. Então, e é verdade. Há uma autonomia maior, mesmo o espírito preso à matéria, há uma autonomia maior comparado com o espírito que está preso à carne. Não podemos negar isso. Por isso que o Evangelho fala, o espírito sopra aonde quer. Né? Sopra onde quer. Há essa liberdade. Raul Teixeira, só fazendo um parênteses, Raul Teixeira fala isso, que com essa constatação não adianta você ter medo de espírito. Vai ter medo de espírito? Aonde está você, está espírito. Vou acender a luz. Aí quando você acende, os espíritos estão com medo do escuro também. Dizem, acendeu a luz, vou para lá. Eu estava com medo da escuridão. Eu vou para a rua porque tem espírito dentro de casa. E tem um monte de espírito estranho. É melhor ficar em casa, que já são conhecidos. Então, é isso. Às vezes, conversando com algumas criaturas, eu me lembro de uma discussão, no bom sentido da palavra, que eu tive com uma pessoa de Minas Gerais. Ele faz parte de uma ala do movimento espírita que se intitula Espiritismo Radical. E certa vez eu conversando com ele, dialogando, ele disse alguma coisa que Divaldo mais tarde repetiu um discurso, porque é um pouco dessa área. Ele diz, olha, deixa eu falar uma coisa para você. Essa coisa de Jesus, de religiosidade, isso daí não tem nada a ver com espiritismo. Espiritismo é ciência. É ciência e filosofia de alta sofisticação. Eles, mas meu amigo, e lá, questão 625 do Livro dos Espíritos, e a parte moral? Não, ali é para passar uma ideia, disse ele. Até porque Kardec estava na França, a França era católica ocidental, ele tinha que dar uma resposta. Então você está dizendo que Kardec se prostituiu para dar uma resposta à igreja, amoldando a ciência espírita ao pensamento católico, é isso? Mas Kardec também trouxe a reencarnação, que não tinha nada de católico. Não, mas veja bem, isso tudo era para agradar e para que o Espiritismo pudesse ser publicado. Mas meu filho, ele publicou uma obra chamada O Evangelho segundo o Espiritismo, para examinar a moral espírita, tomando como referência o ensino do Cristo. Isso não é pouca coisa. Ele diz, a obra, o Evangelho segundo o Espiritismo, foi só para agradar a igreja. Dirigente de movimento, à frente de um movimento, de uma ala que se intitula Espiritismo Radical. Vocês vejam como são as coisas. Eu vi que não tinha o que fazer. O que eu falasse, ele teria como rebater, porque as ideias eram muito equivocadas, eram muito cristalizadas. Ele fez um espiritismo à moda dele. Porque como o aspecto religioso exige de nós uma mudança, é o que o povo quer tirar. O povo quer tornar o espiritismo uma parapsicologia, de fenômeno mediúnico e de filosofia elegante. Mas a parte moral é que é a mais difícil. Porque a parte moral vai dizer para você, assim como diz André Luiz em Agenda Cristã, se você tem 2 semanas de conhecimento evangélico e não mudou alguma coisa errada em você. É mais fácil eu ficar participando de mediúnica e recebendo espírito. Aí é fácil. Do que em 2 semanas eu já mudar alguma coisa. Então, mas vamos falar dos falsos profetas desencarnados. Kardec chama atenção para esse texto, para a abordagem sutil dos espíritos.
Por quê? Ele vai responder uma crítica dizendo, olhe, a religião da época dizia que o espiritismo com prática mediúnica abriu a porta para a enganação. Porque em vez da pessoa cultuar o evangelho e a tradição do Novo Testamento, ficar conversando com o espírito, pode ser enganado mais facilmente. Essa era uma crítica da religião. Aquela ideia de que todos os espíritos que se comunicam é do diabo. Aí Kardec, com inteligência, cita um texto do evangelho, do Novo Testamento. Se João fala que não acrediteis em todos os espíritos, mas examinai se o espírito é de Deus, há espírito que é de Deus. Claro que a teologia tem outra explicação sobre isso. Vai dizer que toda manifestação que é o espírito de Deus é o próprio Deus. Se existe outro espírito se comunicando, é o Satanás. Aí eu me lembro de um pastor presbiteriano da Igreja Anglicana da Inglaterra, no século XIX, aliás, no começo do século XX, o bispo James Pike, que ele fez uma declaração, né? Porque ele era bispo da Igreja Anglicana, o filho morreu de uma maneira trágica, ele foi consultar uma médium inglesa, Anna Twick, e a médium em transe deu uma mensagem do filho com toda a característica, orientou ele, e aí no canal de televisão, ele sendo entrevistado, perguntaram a ele, mas não é o diabo que se comunica? Eles não. Primeiro que o diabo sabia, se é o diabo sabia coisas que eu só falei, meu filho. Não, mas o diabo tem poder. Exatamente. Mas sabe o que aconteceu? Esse espírito que se comunicou, se é o diabo, ele está destruindo a própria obra. Porque meu filho veio do além falar, meu pai, volte à igreja, porque eu vim me afastar depois da morte dele. Volte a ler o evangelho. Falou de conduta moral. Como é que o diabo fala isso para mim? O diabo vai me recomendar destruir a própria obra dele? Então não pode ser o diabo. A lógica é incoerente nesse sentido, essa lógica. Então, é isso que Kardec está dizendo, pela obra moral e pelo aquilo que ensina, no caso dos espíritos desencarnados. Qual é a qualidade da mensagem que o espírito ensina? O que é que ele diz? E Kardec vai dizer, antes, os espíritos tinham um domínio mais sobre as criaturas humanas, seja pela mediunidade, que era travestida em uma coisa supersticiosa, uma coisa mágica. Então os espíritos se comunicavam e eram considerados deuses. E como eram espíritos mais ou menos apaixonados, mais ou menos humanos, e gostavam de serem idolatrados como os deuses, a gente vê isso na mitologia greco-romana, né? Aquelas manifestações de deuses com D minúsculo são mediúnicas, dos oráculos. Espíritos mais ou menos apegados à terra, mais ou menos apaixonados, mais ou menos com seus preconceitos, com as suas limitações. Ora, Kardec vai dizer que mesmo sutilmente os desencarnados exerceram influência sobre nós ao longo das épocas. Mesmo sutilmente. E que a abordagem espírita, em vez de abrir espaço para espírito enganador, a mediunidade desmascara os espíritos zombeteiros. Por quê? Em um texto em A Gênese, Kardec vai fazer uma metáfora fascinante. Ele vai dizer o seguinte. Ele diz de uma forma diferente, mas diz o seguinte. Da mesma forma que o microscópio, que a luneta, ou que o telescópio desvendou o mundo científico à nossa volta, do infinitamente pequeno ao infinitamente grande, ao cosmo, a mediunidade é o microscópio, é a luneta, é o telescópio do mundo espiritual. Aquilo que passava despercebido e que a gente era objeto de enganação, a mediunidade desmascara. Claro que bem usada. Porque qualquer coisa, a melhor possível mal usada, é instrumento de enganação. Então, a mediunidade bem usada desmascara. Deixa as coisas mais claras. O médium que é sincero, que é honesto consigo mesmo, ele pode até receber uma mensagem mediúnica enganadora, mas ele sente pela irradiação do espírito, se é um espírito bom ou um espírito zombeteiro. É isso que Kardec está dizendo. Um espírito zombeteiro que se aproxima de mim, ele pode fingir ser um guia, transmitir uma mensagem até aparentemente boa, empolada, com conceito, vazia, né? O espírito superior, ele diz muita coisa em poucas palavras. Kardec vai dizer isso no Livro dos Médiuns, né? Ele, inclusive, tem um capítulo chamado Dissertações Espíritas, que tem um tópico chamado Mensagens Apócrifas, que ele cita uma série de mensagens falsas que ele recebeu na Sociedade Espírita de Paris,
recebida por Joana d'Arc, por Chateaubriand, Galileu Galilei, os apóstolos do Cristo, e o próprio Deus, como se Deus fosse, se manifestasse assim, como se Deus fosse uma criatura, se manifestando. E ele examina as mensagens, algumas não tinha nada de ruim, mas não tinha também a elevação. Tinha muito de Jesus. E ele para e pensa, ele até reflete no livro dos Médios, compare esse texto, cheio de vai e não vai, que fala e não diz nada, com o Sermão da Montanha. O texto não tem nada moralmente errado, mas também não tem nada moralmente elevado, para a gente atribuir ao Cristo. Todo cuidado é pouco. Meu Deus, que sabedoria, né? Que lucidez. E ele vai dizer, nesse sentido, que é necessário examinar o que o Espírito diz, a qualidade moral, o que é que está conduzindo, a forma da linguagem, a forma de se expressar também. Né? E o menos importante é o nome. Se é Bezerra de Menezes ou se é José da Silva. Pouco importa o nome. Porque há muita coisa elevada dita por Espírito que é anônimo. Até porque há entidades que são anônimas muito evoluídas, que nem reencarnaram nesse planeta. Por isso não tem nome para a gente. Então, muito cuidado com isso. Kardec vai dizer que há influências perniciosas sutis, que vão conduzindo a gente a verdadeiros equívocos. Tem um caso que ele cita no livro dos Médiuns, que é engraçadíssimo até, né? Ele está num concerto, me parece que assistindo uma ópera, e aí ele está com o médium da Sociedade Espírita de Paris, e evoca um espírito no concerto. Olha que coisa. O espírito então se apresenta e diz assim, você quer saber como é que é a influência dos espíritos? Está vendo aquela mulher ali na fila ali seguinte? Eu vou chegar perto dela e vou influenciar ela que ela vai sair do concerto, da ópera. E foi embora a entidade. O médium voltou à consciência. Daqui a alguns minutos a mulher levantou e foi embora do concerto. As influências espirituais. As induções. Induções que vêm à nossa cabeça. Que às vezes dominam o nosso comportamento sem a gente praticamente se dar conta. Sutil. Né? Então, nós temos isso. E temos manifestações mais ostensivas, é claro. Ostensivas. Isso quer dizer que estamos isentos de proteção? Não, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Quem participa de mediúnica sabe que os espíritos ignorantes, quando estão incomodados com o trabalho do bem que alguém desenvolve, não precisa ser missionário, você está se dedicando ao bem. Hermínio de Miranda diz assim, é muito comum a pessoa que participa de mediúnica, ou participa de um trabalho, no dia do trabalho, no dia da mediúnica, é um filho que fica com febre, é uma circunstância do nada que acontece, é um mal-estar, é um acidente, é uma contrariedade, é um bate-boca em casa. Não iremos ao fanatismo de achar que tudo são os espíritos. Mas se é um erro achar que tudo são os espíritos, também é um erro, o outro extremo. Negar a presença espiritual também é um equívoco. Porque a gente não está vigilante para também o outro mundo que está à nossa volta, o tempo todo nos influenciando. Já contei aqui em palestra que no início da minha trajetória como orador, estudando espiritismo, etc., algumas coisas aconteceram, alguns acidentes assim muito estranhos, muito esquisitos, um inconveniente ali, um mal-estar lá, uma situação assim intempestiva. Aí começando a fazer palestra inexperiente, imaturo. Era uma ocorrência assim surpreendente. Era uma inimizade que de uma hora para outra. E aí eu fui somando aquilo, eu disse, meu Deus, isso daí ainda muito verde, muito imaturo no trato com as questões espirituais. Eu me lembro conversando num grupo de pessoas, uma viagem que nós fizemos, uma das primeiras viagens para proferir palestra. A pessoa foi tomada de uma irritação, a gente estava conversando sobre um tema doutrinário, e foi para me bater, foi para cima de mim. E aí segura. E aí alguém segurou, etc. A pessoa começou a chorar de uma hora para outra. Estava com a raiva, etc. E assim as coisas...
Quando fazendo palestra aqui e acolá, ainda menor de idade, certa vez eu peguei um ônibus, saltei ali na Sociedade André Luiz, ali no Tororó, ao pisar ali em frente à Estação da Lapa, já contei isso aqui em palestra, uma senhora que estava dormindo no banco do local de ônibus, né, que espera um ônibus, ela se levantou, era uma moradora de rua, né, uma mendiga, ela se levantou e começou a me dizer cada desaforo. Você é isso, você é aquilo outro. Eu tive vontade de dizer umas coisas para ela. Umas coisas bem assim fraternas, porque me pegou de surpresa, sistema nervoso central, né? Imagina você estar aqui calmo e de repente alguém começa a lhe agredir. Até a adrenalina que cai é fisiológico, né? E aqui para nós, eu quase dizia umas coisas para a velhinha. Mas eu acho que se não fosse a palestra, eu diria. A palestra me segurou. Até isso me ajudou, porque eu disse que cara, eu vou subir na tribuna depois para falar, depois de ter escorraçado essa velha aqui. E aí, de vez em quando, eu ia, a criatura estava por ali. Teve um dia que eu desci do ônibus novamente, ela não estava no ponto de ônibus, estava em outro lugar dormindo ali próximo. Ela levantou e já disse, já vem esse infame! Era assim. E aí, isso, uma outra coisa. Anos depois, participando de mediúnica, numa casa espírita que fica em plataforma, no final de linha, no subúrbio, foi a primeira minha experiência em reunião mediúnica, né? Na condição de doutrinador. A médium era uma senhora muito modesta, quase analfabeta, muito pouco culta, né? Mas se interessava muito pelo espiritismo, né? E já tinha anos de prática mediúnica, aprendi espiritismo em grupo de estudo, porque tinha pouca leitura e pouco conhecimento formal, mas entendia a doutrina ao modo dela, uma médium excelente. Não sabia de nada, eu nunca havia falado isso nem em público, em palestra, que estava começando na época, nem particular para ninguém, não sabia de nada. Ela foi vítima de um transe, eu sou muito cético. Sou muito cético em relação a alguns transes. Porque às vezes o médium já conhece a gente tanto que já sabe até a senha do banco. Então é fácil ele dar alguma informação a respeito de mim, porque me conhece, é só deduzir algumas coisas. Né? E não sabia de nada, o médium entrou em transe e o espírito começou a falar. Você se lembra, no dia tal de junho de 2002, quando fulano foi pego você foi pego de surpresa, porque fulano foi para cima de mim, querendo até de agredir fisicamente? Eu me lembrava, fiquei pálido naquela hora. Você se lembra de tal e tal ocorrência que aconteceu na sua residência com fulano, beltrano e cicrano? Você se lembra tal ocorrência com a senhora lá no centro da cidade, quando você descia para fazer uma palestra do ônibus? Começou a citar esses fatos. Era eu. Era eu que queria lhe destruir. E aí contou uma coisa que eu teria feito para ele, segundo ele, que eu teria feito, porque eu não me lembro, que, segundo ele, em determinada época, né, lá atrás, eu teria agido de má fé com ele, e ele não havia me perdoado. Isso acontece em qualquer pessoa, qualquer um de nós tem, não é privilégio de ninguém isso, né? Todos nós temos algum desafeto, que fizemos esse desafeto ao longo da nossa jornada. E ele dizia, esses meus amigos já passaram mais de 500 anos, segundo você. A época que você localiza tem mais de 500 anos. A personagem que eu era naquela época já nem sou mais. E você continua agarrado a ela. Você perdeu seu tempo ficando me perseguindo. De lá para cá eu já devo ter reencarnado dezenas de vezes. E você ainda preso àquela situação, àquele contexto histórico. Porque também era um contexto histórico. Era a forma como as pessoas agiam. Tudo bem, segundo você eu exagerei. Mas e aí? Você vai ficar preso? E ele disse assim, eu vou lhe matar. Isso mete medo ao médium inexperiente, né? A pessoa nem dorme. Ele diz, meu amigo, se você me matar é ótimo, porque se eu desencarnar vítima, eu vou ser um mártir cristão. Eu vou passar de André Luiz, vou dar tchau até André Luiz, porque André Luiz não foi mártir. Eu vou subir para além da colônia Nosso Lar. E você acha que você vai me pegar? Se eu morrer como mártir cristão, você vai ficar longe de mim. Sabe por que você tem acesso a mim e você consegue ainda me perturbar? Porque eu sou igual ou pior do que você. No momento que eu dei uma melhorada, você não tem acesso mais a mim. E aí comecei a falar. E ademais, você é um fanfarrão. Porque você fica falando essas coisas, mas você sabe que não está no seu poder. Há um limite na lei. Porque se você realmente praticasse tudo aquilo que você ameaça, você já teria feito. São anos me perseguindo. E por que não conseguiu até agora? Para mim, isso é sinal de terreno perdido. Você está desesperado porque não consegue acessar a minha mente. E aí dei umas nele também.
porque eu sou filho de Deus. Mas não pensemos que é só participar de mediúnica que os nossos obsessores se convertem, ficam amiguinhos da gente num diálogo. Ele passou anos em desafeto. Anos. Anos depois, saindo de uma palestra do Paulo Estevam, depois de dar uma carona numa pessoa lá no Paulo Estevam, né, na casa do Paulo Estevam, fui atropelado. Veja que coisa. Alguém vai dizer, tá vendo? Foi ir pro centro, olha o que acontece. Não, pelo contrário. Foi bom que eu reagi muito bem. A pessoa não tinha aparentemente não tinha a menor responsabilidade. É um caso muito longo, só depois para explicar. Mas, enquanto eu abri a porta para a pessoa, ele subiu ao passeio e me pegou. E me jogou longe. Eu fraturei a tíbia e a fíbula. Teimosamente não fiz nada, só controle mental e com aquela elefantíase na perna, né? No dia seguinte eu tinha palestra. A diretora do departamento do Paulo Estevam, mediúnico doutrinário do Paulo Estevam, quando me viu naquela condição, ficou até com pena de mim. Mas o que eu quero destacar é que algum tempo depois eu tive numa casa aqui em Salvador, uma casa muito modesta, também, ninguém sabia de nada. E a pessoa da mesa, antes de eu ser chamado, disse, Flávio, me dê licença, me chamou para um canto. Entramos numa sala e uma das pessoas responsáveis, uma das trabalhadoras, que era uma médium que participava, entrou em transe. E era a mesma entidade. E a entidade falando, eu estou arrependido. Porque a situação foi tão dantesca que a minha reação poderia causar mais raiva nele. Mas a minha reação foi até de defender o rapaz. Porque o povo ficou com raiva dele, havia outras pessoas perto ali, quase eram também atacadas pelo carro. Só bater em mim, olha que bom gosto. O rapaz ficou muito constrangido, dizendo, eu não sei o que foi que aconteceu comigo. Eu simplesmente perdi a consciência. Eu dormi e eu estou bem, acabei de sair do trabalho, etc., num sábado à noite. E ele, um tanto arrependido, dizia, eu tenho arrependido. Talvez pela minha forma de se comportar. Vejam como nós somos observados. Todos nós somos observados. Então, o que eu quero dizer com tudo isso é que essa relação com o mundo espiritual é mais intensa do que a gente imagina. É mais intensa do que a gente imagina. Certa vez Arnaldo Rocha disse para Chico, Chico, o Espírito se manifestou por seu intermédio na mediúnica, falando de um adversário meu que me persegue há 200 anos. E Chico, meu filho, tem uma entidade que está 600 atrás de mim. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, isso é para apavorar alguém só se a pessoa não tiver conhecimento doutrinário. Isso é um grupo de estudo. Eu não vou falar essas coisas sem explicação devida numa palestra, porque tem um público variado, mas no grupo de estudo vale a pena. Só que ele só tem acesso a nós se a gente permitir, pela nossa conduta moral e pelas nossas defesas magnéticas. Aquilo que Paulo chamava a couraça da caridade. Agora, algumas situações, alguns atritos que a gente passa é porque está na nossa prova, nas necessidades nossas, nas nossas injunções. O que não significa dizer que ele nos domine. O Evangelho segundo o Espiritismo não tem uma abordagem direta sobre a obsessão. Tem os inimigos desencarnados, que a gente já examinou, e tem esse texto, que fala sobre essas influências. Como é que os espíritos, falsos profetas do mundo espiritual, nos enganam através da influência direta sobre nós, ou utilizando outros encarnados? É essa a ideia, mais ou menos, que eu queria trazer aqui para as nossas reflexões, né? Vamos abrir para perguntas. Ah, certo. Eu não sei se eu entendi, se eu não entender, você me corrige, tá? Ela está perguntando se não existe uma lei ou um domínio sobre esse processo reencarnatório operado nessas regiões de maior ignorância. Na verdade, eles estão sendo agentes da lei sem o saber. Porque é necessário que eles reencarnem. Em vez dos espíritos agirem compulsoriamente levando-os à reencarnação, eles não se dão conta que eles estão sendo instrumentos do progresso, fazendo com que essas entidades reencarnem, porque só reencarnam porque é permitido pela lei. Porque se houver uma incompatibilidade, eles não vão poder operar essas reencarnações, né? Providenciar essas reencarnações. Então, sem o saberem, eles estão sendo agentes do progresso. Isso é uma coisa muito interessante, né? Muito interessante a gente pensar nisso.
Hugo. Nesse capítulo 4 da primeira epístola de João, eu achei interessante porque João dá uma dica para que a gente possa reconhecer os espíritos que vêm de Deus e os espíritos que pertencem ao mundo. Né? Ele diz assim: todo espírito que confessa Jesus Cristo é de Deus, e todo espírito que não confessa Jesus não é de Deus. Eu achei isso interessante porque, por exemplo, Gesiel não conhecia o Cristo, mas o confessava, porque ele reconhecia as características do verdadeiro Messias. E mais tarde, quando ele é apresentado no Novo Testamento, ele percebe, só dá um nome para uma figura que ele já conhecia. Então, eu achei isso interessante porque reconhecer Jesus é reconhecer todas as lições que ele proclamava, é reconhecer que a forma como ele vive é um reflexo perfeito daquilo que Deus representa nas suas leis divinas. E mesmo que nós pertençamos a outra religião não espírita, a gente também pode reconhecer esse modelo. Perfeito, perfeito. É a ideia de que o reconhecer ou confessar Jesus aqui é no sentido daquilo que Jesus representa, né? Ou seja, as virtudes que Jesus encarna e que ele transmitiu em forma de lição. Aquele que está imbuído dessa proposta é o Espírito de Deus, né? Está sintonizado com isso, é o Espírito de Deus. De Deus aqui, entre aspas, né? A rigor, todo Espírito é de Deus, né? Estamos dizendo aqui no sentido de Deus, no sentido de que o Novo Testamento utiliza, né? Ou seja, está de acordo com os propósitos divinos, né? Está de acordo com a lei de Deus, né? Flávio, tem um detalhe que me chama a atenção, na verdade, desde o semestre passado, quando a gente começou esse capítulo, que é o seguinte: a maior parte do Evangelho, todo ele, incita a gente a olhar para dentro de nós mesmos, né? Você não pode ir da terra. E esse capítulo, ao contrário, ele ensina o julgamento do outro, do profeta. Mas todos nós temos um pouco de profeta na hora que vamos falar de Deus, né? Que você é um profeta, ou não é? Temos Raimunda, uma profeta, Patrícia, uma profeta mais claramente, né? Que estão realmente falando a respeito, né, do Cristo. Então eu acho que se impõe uma análise do profeta que cada um tem em si, né? Voltando aqui ao começo do capítulo, né, que a boca fala daquilo que está cheio o coração. Então é como se o capítulo também, de certa forma, mostrasse através de exemplos o que nós não devemos fazer. Isso, exatamente. Você foi no ponto que a gente comentou sobre o cuidado no exame desse capítulo para não achar que a gente está, digamos assim, entrando em uma espécie de batalha, de combate contra ninguém, né? A ideia aqui é um convite à reflexão, ao exame, né? O exame do ensino que a gente recebe, seja pertencendo a um autor encarnado, seja a uma mensagem mediúnica. A gente tem que examinar tudo, né? A gente tem que avaliar, né? Aqui, nós, por exemplo, como orador, estamos tentando traduzir o entendimento que nós temos acerca da doutrina espírita, mas é necessário que cada um examine. Porque nós podemos cometer um equívoco, né? Nós podemos cometer um erro, nós podemos cometer uma imprecisão doutrinária, né? Então, ou até a gente pode fazer uma espécie de apreciação pessoal sobre um ponto que não é um ponto nebuloso, que não é um ponto ainda consensual fechado, e que não significa dizer que é, digamos assim, a palavra final, a palavra absoluta, né? Por isso, qualquer um que sobe aqui na tribuna para falar, é necessário que nós, que já temos estudo, que já temos leitura, que nos interessamos em aprofundar mais, examinemos. O que a pessoa disse está de acordo com a doutrina. Não existe alguém que é autoridade infalível na doutrina espírita, né? Uma autoridade absoluta. O que o indivíduo está falando tem ressonância com a obra de Kardec? Está de acordo com aquilo que os espíritos ensinam? Os bons espíritos ensinam? Falou alguma coisa que é pessoal dele e está em contradição? Assim é com os autores. Agora, a preocupação da mensagem é também dizer o seguinte: aqui a gente pode fazer esse exame, mas é a pessoa que está chegando pela primeira vez nova. Aí é o nosso cuidado, de a gente ter o cuidado com a mensagem que a gente divulga, né?
Daí a ideia de você não ludibriar as pessoas intencionalmente. Daí a ideia de você ter o cuidado com as obras, foi falado isso semana passada aqui, com as obras que a gente divulga. Há obras de conteúdo, no mínimo, duvidoso. Há obras que são escritas até pelo Espírito, mas o Espírito está muito apaixonado, está muito apegado ainda. Está falando da sua visão, da sua percepção. Temos que ter cuidado, né? Porque a gente está ensinando as pessoas, né? E depois, para desaprender, é mais difícil. Então, esse cuidado que a gente deve ter, né? Com o conteúdo que a gente veicula, né? Com a forma como a gente passa a doutrina, com a forma como a gente estuda. Aquela pessoa que já tem leitura pode ler tudo. Porque ela vai saber discernir, vai saber separar, vai saber discernir, né? Vai saber te colocar em quarentena. Quanta coisa foi colocada em quarentena ao longo da tradição espírita para depois ser aceita ou não. Eu costumo citar aqui alguns autores que são conhecidos só para título de exemplificação. Eu acredito, pessoalmente, que autores como Ramatiz, por exemplo, são espíritos. Ramatiz, deixa eu ver aqui, vou citar um outro que não é espírita, mas que tem uma mensagem interessante, Pietro Baldi e outros, né? São autores que trazem contribuições relevantes, que trazem informações interessantes, de elevação moral, mas alguns conceitos que eles trazem não foram confirmados por outros autores espirituais, nem pelos encarnados, nem pelos desencarnados. Ramatiz, por exemplo, tem coisas brilhantes que Emmanuel mais tarde confirma, que ele falou antes de Emmanuel, que ele confirma. Mas Ramatiz também tem algumas teses que não foram confirmadas nem pela ciência, nem por outros espíritos. Porque Ramatiz foi um espírito oriental, místico, que cultivou determinadas superstições do Oriente e, ao desencarnar, deve ter conservado. Ramatiz é radical na defesa do vegetarianismo. A codificação kardeciana não alude dessa forma. Ramatiz fala de uma supercivilização no meio, no centro da Terra, fala da tese de Atlântida e assim por diante, que são teses ainda colocadas em quarentena, que a gente espera ser confirmado ou não. Essa é a questão. Pietro Baldi traz informações interessantes, mas também trouxe equívocos. Do ponto de vista espírita, do ponto de vista católico, não. Em alguma medida ele traz algumas coisas, inclusive, que são anti-reencarnacionistas. Porque ele era católico, não era espírita. Em algum momento ele fez declarações dizendo que o espiritismo é uma revelação ultrapassada. Era um grande paranormal, um dos maiores paranormais do século XX, mas tinha as suas percepções, as suas visões. A gente vai pegar o que é bom e colocar em quarentena ou eliminar aquilo que é duvidoso. Né? E assim como tudo, né? Como todo autor, né? Isso que é interessante, essa coerência da obra espírita que é fenomenal, né? Que faz a gente... Por isso que Kardec vai dizer, o espiritismo, em vez de enganar as pessoas e de possibilitar mais enganação, dá lucidez para a pessoa não ser mais enganado. Para a pessoa não ser enganado. Então, isso que eu acho que é interessante, é fenomenal, né? Essa abordagem que o espiritismo traz, né? Eu queria que você comentasse essa frase. A verdade é como o sol, os ciclos mais densos nevoeiros. É a ideia do progresso, né? É a ideia do progresso. Há um provérbio árabe que diz que ninguém pode deter a madrugada. É essa a ideia, né? A ideia de que o progresso é inevitável, inexorável, né? Que o progresso se faz inevitavelmente, simbolizado aqui na expressão da verdade, né? A verdade é paulatinamente acessada pelas criaturas, né? À medida que a criatura amadurece, ela vai alcançando parcela da verdade e vai dissipando esses nevoeiros que simboliza aqui a nossa ignorância, as nossas sombras e as nossas imperfeições. Isso. Conhecereis a verdade vos libertará. É o mesmo raciocínio, o mesmo pensamento, né? Que a gente deve, né, ter em mente. Verdade que é uma busca muito mais interior. Isso que é interessante, né? Porque tem gente que usa a verdade como esgrima para dizer verdades para os outros, né? Que isso que é complicado, né? Então,
E aí na religião a gente viu muito isso no fanatismo, né? A ideia de combater os outros com... Vitor Hugo tem uma mensagem por Divaldo Franco que ele diz, né? Que a verdade são sempre parcelas de um grande espelho, né? Que a gente tem medidas, né? Que a gente tem determinado aspecto da verdade, né? Determinado aspecto da verdade. Se a gente for em caráter absoluto, usar a nossa verdade, né? Para sair por aí dizendo verdades alheias, eu acho que não sobra ninguém. Né? Quase sempre quem gosta de dizer verdade não gosta de ouvir verdades. E quando ouve, parte para a violência. Quase sempre, com raríssimas exceções. Né? Então, isso é interessante, porque a verdade aí é uma busca interior. Né? À medida que eu conheço a verdade, essa verdade me liberta. No sentido do acesso àquilo que me aguarda em termos espirituais, em termos daquilo que me espera, né? De verdade com V maiúsculo. Né? Então isso é interessante. Né? Eu acho que esse capítulo, esse tópico, é um alerta não apenas para a prática mediúnica, mas um alerta para o estudioso espírita, é um alerta para os conceitos que a gente tem em nossa reflexão. Até que ponto aquilo que eu estou adotando é aquilo que realmente está na mensagem espírita ou eu estou deformando? Porque o falso profeta aqui pode simbolizar também uma falsa verdade, uma falsa mensagem, não necessariamente uma pessoa. Mas será que o conceito que eu estou tendo aqui, o entendimento que eu tive aqui desse texto, é um entendimento realmente de acordo ou eu estou misturando com os meus preconceitos? Né? Eu estou transfigurando ele com o meu ego. Né? Eu estou amoldando ele. Porque às vezes o espiritismo é tão difícil de ser vivido que a gente quer transformar ele no espiritismo a moda Beltrano ou fulano. Né? Então, é uma proposta tão desafiante que eu tenho dificuldade em digerir totalmente, eu quero reduzi-la ao meu capricho. E aí eu defino o espiritismo de acordo com a minha régua. Olha que negócio complicado. Que negócio problemático. Aí eu vejo o povo dizendo assim, não, eu não sou espírita não, eu estou tentando ser espírita. Deixe de tentar e seja. Porque isso é uma forma também acomodada de eu estar sempre em cima do muro. Não, eu não sou espírita, eu sou espiritualista, eu sou universal. Eu sou uma pessoa assim que gosta do espiritual. É uma coisa tão ampla, tão vaga, que eu não sou coisa nenhuma também. E aí eu também não me comprometo com nada. Não, se você crê na imortalidade da alma, se você aceita a reencarnação, se você concebe a evolução espiritual, você é espírita. Agora, você pode não estar vivendo completamente, do ponto de vista moral, o espiritismo. Mas o espírita verdadeiro não é aquele que necessariamente está vivendo tudo. É aquele que está se esforçando. É aquele que está tentando. É aquele que está exercitando a moral, mas é espírita. Senão a gente fica, né, incluindo, acrescentando outras coisas. Não, eu sou espírita simpatizante. Eu vejo essa moda agora. Eu sou espírita simpatizante. Eu sou espiritólico, porque eu gosto muito de espiritismo, mas também sou católico. Né? Eu não sei como é que conjuga, né? Porque se é uma doutrina reencarnacionista e a outra é não reencarnacionista, eu não sei como é que fica esse balaio, né? Eu já vi também prota-espírita, espírita é protestante, né? Então já é alguma coisa, né? Mas, enfim, eu acho que a ideia, a proposta espírita é uma proposta de inteireza, né? Eu assumi a ideia espírita, não é necessariamente eu preciso assumir uma prática mediúnica específica, mas é uma doutrina que me exige reflexão, que me exige desenvolvimento de ideias.